Talvez os teus desafios e a tua falta de clareza estejam só revelando que tu rompeu com a visão tradicional reducionista do mundo e tu está seguindo agora para fora da simulação. Hoje eu vou falar sobre os 3 passos que todos que estão buscando a verdade precisam passar, entendendo as armadilhas e o que precisa fazer para ir no próximo passo. Tu vai acelerar a tua jornada e vai conquistar a paz e a prudência. Bem-vindo ao lugar para tu repousar tua mente no caos e delírio do mundo e retornar para a grande verdade que você é bom o bastante e que tudo vai ficar bem. Se você quer aprender ferramentas e novas visões para remover as resistências que te impedem de viver a vida que você merece, você está no lugar certo. Aquele convite rápido antes de começar o episódio. Se você quiser acelerar a tua jornada para uma vida mais próspera, conectada e potente, eu altamente recomendo que você agende uma sessão de análise de bloqueios comigo. Nessa sessão gratuita, em poucos minutos eu vou mapear o principal bloqueio que está nesse momento travando a tua expansão e vou te dar uma prática customizada para desbloquear ele. Acesse adrianorad.com.br e clique na análise de bloqueio para juntos a gente destravar a tua expansão. E agora, voltando para o episódio. Quando tu olha para a humanidade, ou até para as pessoas à tua volta, teus familiares, os teus amigos, teus colegas de trabalho, tu consegue fazer uma certa distinção entre 2 tipos de pessoas. Uma delas são as pessoas que parece que são um imã para o sofrimento e para a densidade. Então, nesse espaço um pouco mais de queixa, de esforço e de peso. Grande parte delas. E daí tem uma outra porcentagem pequena que parece que é imune ao sofrimento. Tem algum tipo de leveza, de sutileza ali. Parece que tem uma paz que anda com essa pessoa de forma constante. E daí não tem como tu não pensar que tem pessoas que têm uma tendência e são naturalmente mais conscientes, iluminadas, e outras que são naturalmente mais densas mesmo, como se tivesse essa nuvem negra sempre carregando em cima delas. E talvez tenha uma coisa a ver com o enneagrama delas, ou o signo. Talvez seja herdado no DNA, ou é um dos temperamentos. Acontece alguma coisa que faz ter pessoas que têm essa tendência natural de ficar mais em paz, e parece que elas são mais evoluídas espiritualmente, e outras que estão patinando ali, repetindo na lama e sentindo aquela dureza, aquele sofrimento constante. E daí tem uma certa rigidez determinística nessa visão. E daí, com isso, tu só pode tentar avaliar se você é do tipo que tem a tendência de estar mais em paz, e mais sutil, e mais consciente, ou se você, infelizmente, é dos times dos mais densos e estão meio que são atraídos e tem uma certa... O sofrimento fica girando em volta dessas pessoas. Ter uma visão de mundo assim tira a nossa energia e tira a nossa agência e tira o nosso poder. Na real, nos empurra para um buraco existencial assim, e o mais importante, ela não é verdadeira. Não é assim que funciona. Porque na realidade, quando a gente está vendo esses 2 tipos de pessoas, a gente está vendo pessoas em etapas diferentes da jornada. E indo para uma imagem mais fácil de entender, é como se a gente estivesse dentro da Matrix, exatamente a do filme, né, que é uma simulação do computador, e tem pessoas que estão rodando lá sem nem se dar conta do que está acontecendo, de uma forma automática, e meio que reclamando das coisas da vida. Quando tem outros que estão lá dentro, mas eles já saíram. E eles estão despertos, e eles entendem a realidade. Então eles têm um outro brilho no olhar, porque eles estão presentes e conscientes naquela experiência. Eles saíram da simulação e eles meio que descobriram a verdade sobre o mundo ou sobre eles mesmos. Então, o que a gente está falando são etapas diferentes da jornada. E quando a gente entende essas etapas, e a gente entende em qual dela a gente está, a nossa vida fica muito mais fácil. E é sobre isso que eu queria expandir agora, porque é o tipo de coisa que, lá no fundo, a gente já tem a consciência, só que a gente não pensa de forma aprofundada. E por não pensar de forma aprofundada, a gente perde o poder. Porque, na realidade,
tem 3 grandes passos, 3 grandes etapas que a gente precisa fazer. E quando eu entendo em qual deles eu estou, fica muito mais fácil saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar. A imagem que eu uso para internalizar e que me ajudou a entender essa visão dessa elevação de consciência é a imagem da alegoria da caverna de Platão. Se tu não conhece, ela é uma história bem simples. E a história é a seguinte: imagina que uma pessoa, desde que nasceu, ali um grupo de pessoas foi amarrada num grilhão, tá amarrado numa corrente, e ela tem uma vida que ela tá presa ali. Ela nem entende exatamente que ela não é a corrente, né? Porque isso que ela sempre conheceu. E ela tá tendo aquela vida presa dentro de uma caverna. Só que daí, nessa caverna, ela tá num lugar mais fundo e um pouco mais atrás, existem pessoas que estão com pequenos formatos mexendo essas formas. E daí, quando bate, né, essa luz dessa fogueira que tem atrás dele, a luz do sol, ela gera uma sombra na parede. E daí as pessoas estão presas ali e basicamente o que elas têm para fazer é ver aquela sombra projetada. Essa é a experiência delas, desde o início. Então, a vida que essas pessoas conhecem é a vida da parede. E para ela, aquilo lá não é a sombra, não é um recorte de uma forma que bateu lá. Aquilo lá é a realidade. Aquilo é tudo que ela conhece. Então, ela vive a vida dela olhando os movimentos nessa parede, dessa sombra, e aquilo que é toda a experiência que ela tem. Então ela começou a criar histórias sobre o que quer dizer cada movimento, o que quer dizer cada forma, e ela tem essa vida basicamente observando as projeções numa parede. Então, esse é o primeiro nível, esse é o primeiro passo, que é o passo de estar dentro da caverna. Quando a gente está dentro da caverna, a gente tem certeza que tudo é sobre o que eu vejo. A realidade é 100% material e aquilo lá que eu tô vendo é basicamente o que define a minha vida. Então, eu tô preso dentro dessa simulação. Na outra imagem do Matrix seria eu tô dentro da Matrix e nem sei que existe a Matrix, né? Só para lembrar, a Matrix, os seres humanos estão todos dormindo lá, tendo uma realidade virtual sendo projetada na mente deles, que tá sugando a energia deles para servir de bateria pro robô. Então, seria essa mesma situação. Eu realmente acredito que o que eu vejo é a realidade e essa coisa que eu tô vendo, essa coisa que tá externa a mim é o que define a minha felicidade e a minha realização. E eu basicamente sou um escravo do que tá aparecendo nessa caverna. Esse é o primeiro estágio. Essa pessoa, na real, não desperta, né? A pessoa que tá presa ali, é que ela não viu através do véu ainda, e ela tá realmente super preocupada em mudar a projeção, em mudar a sombra. Ah, se de repente eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu mudar esse relacionamento, as coisas vão dar certo. Ah, se eu mudar de país, minha vida vai ser melhor. Ele tá achando que se ele mudar essas sombras na parede, vai ter algum efeito na vida dele por conta dessas histórias que ele tá contando. Tá totalmente perdido e não entendeu a realidade. Ele acha que é só sobre essa coisa externa e ele não entende que lá é só uma projeção. Todo mundo começa nesse estágio, só que tem pessoas que têm realmente uma vontade, uma ânsia maior. Isso gera uma certa lacuna no coração. Então, por mais que todo mundo está sofrendo ali, porque ele tá todo mundo delirando, né? A vida não é o que está sendo projetado na caverna, ou a vida não é a simulação da Matrix. Tem algumas pessoas que vão ter um incômodo maior com isso, vão ter meio que esse vazio existencial, que vão falar, tem algo errado aqui. Tá faltando algo. E as pessoas realmente vão ser as que vão fazer os próximos passos. Mas, na minha visão, todo mundo tem esse direito e essa possibilidade. A questão é o como eles estão acostumados e eles gostam daquela vida ali, ou quanto a alma já está puxando, falando assim, cara, a gente precisa ir em direção à verdade, isso aqui não basta. Um comparativo com o Matrix seria o cara que acaba traindo eles no final do filme. Daí tem uma cena que é muito simbólica, que ele tá conversando com as próprias máquinas, né, que criaram a simulação, e vê que ele fez um acordo com elas, e o acordo é que dentro da simulação ele ia ter uma vida muito próspera, ia ter tudo que ele quisesse, ele ia ser muito rico. E aí ele tá cortando um bife, assim, bonito, no ponto, assim, mal passado. E ele fala assim, cara, não tô nem aí se esse bife é real ou não é real. Ele é gostoso pra caramba. E ele come. Então esse é meio que o exemplo daquelas pessoas que estão dentro da caverna e gostam da caverna e querem ficar na caverna. Que é grande parte da humanidade. Porém, se você tá aqui, eu gostaria que você não é uma delas.
E ou você já saiu da caverna, que a gente vai entrar agora no próximo passo, ou você está sentindo aquele chamado muito forte, e esse tipo de conteúdo é o que está te ajudando a te levar em direção à luz e não ficar nesse delírio achando que tudo é essas sombras projetadas. O segundo passo, então, que a gente vai dar é o passo quando a gente sai da caverna. E é legal até como o próprio Platão fala, se tu tem a vida inteira vivendo dentro de uma caverna, qual é a primeira coisa que vai acontecer quando tu sair dessa caverna? Tu vai ficar desnorteado e teus olhos vão queimar com a claridade. Tu não tem nenhuma visão de profundidade, tu não treinou isso, tu não consegue ver de forma clara por onde, então tá tudo meio embaçado, tu tá desnorteado com o sol, tu não sabe lidar com o calor, com o vento. Cara, é uma experiência, na realidade, no início, pior do que a caverna. O que é uma ótima metáfora que eu gosto de trazer com várias histórias que vão ter nas escrituras, que é quando contém todo aquele momento do deserto, né? Abraão, por exemplo, abandonando os antepassados dele, seguindo em frente, quando ele começa a fazer essa jornada, é desagradável no início, né? Ou quando pega todos os hebreus também, Moisés, e leva através do deserto, chega um momento que eles até falam, cara, tu nos tirou de lá para nos matar de fome aqui, é pior o deserto do que ficar sendo escravo. Ele faz parte da jornada, vai ser melhor no final. Só que existe um momento no início, esse momento de transição, que é o segundo passo, em que fica pior. E esse foi o que eu falei no início do vídeo, que eu queria te dar essa visão, de dar um pouco de paz. Se tu está nesse instante se sentindo meio desnorteado, meio não com muita clareza se tu acertou como viver a vida, ou o que fazer, porque é exatamente esse o sentimento quando a gente dá esse próximo passo, entende que como a gente viveu a nossa vida até aqui, como a gente via as coisas, essas premissas que seguravam a realidade, seguram a gente mesmo, eram de alguma forma todas mentiras. E a realidade, ela é muito superior, ela é mais ampla, é mais bela e mais profunda do que a gente achou que fosse até então. Então, quando a gente fica a nossa vida inteira buscando a validação externa, buscando essa felicidade externa que vai nos dar através dos sentidos, né? Se eu tiver roupas melhores, se eu tiver uma comida melhor, se eu sentir que a minha casa é melhor, tudo isso vai me dar felicidade. Se eu conseguir me formar nessa faculdade, se eu conseguir morar nesse país, se eu conseguir esse emprego dos sonhos, se eu conseguir virar gerente ou sócio, se eu conseguir esse tipo de casamento, a gente vai criando todo esse delírio, achando que a projeção em si vai nos dar alguma coisa. E daí chega um momento que, por uma sincronicidade do universo, por estar vendo um vídeo tipo esse aqui, ou vários outros antes desse, chega algum tipo de mestre, algum tipo de livro na tua vida, e ele só te faz a seguinte pergunta: mano, e se não for exatamente isso? A realidade, isso é só uma camada dela. E a gente começa meio que a abrir a mente pra tipo, caraca, então talvez tenha algo muito maior e eu tô vivendo um pedaço pequeno da experiência. E daí a gente nem sabe como que é esse próximo passo, porque a gente está experienciando ainda um pouco essas sombras, mas a gente começa talvez a se levantar e ir em direção para fora da caverna. E assim que a gente vai fazendo isso, é desconfortável. E é estranho. E o sentimento de estar perdido. Por quê? Nessa segunda etapa, eu vivi a minha vida inteira tentando jogar com esse jogo da projeção das sombras, tentando jogar dentro da Matrix. No mundo de fora da caverna, todas as minhas habilidades, o jeito que eu operava, ele meio que não funciona. Por quê? Porque agora é outro jogo. Então, o que acontece, quem tá nesse segundo passo, é que a gente sabe que tem algo a mais, a gente entendeu que existe um nível mais profundo da realidade e que tem muito mais a ver com internamente e com as minhas crenças, com o meu pensamento, com o meu nível de vibração, só que eu não sei jogar esse jogo. Eu sou viciado no jogo anterior, então eu tô tentando meio que vir pro mundo de fora e brincar como se eu brincasse com as sombras, mas aqui é o mundo 3D e não funciona assim. Então eu fico meio que sem recursos, sem capacidades, porque as capacidades que eu desenvolvi até aqui foram úteis até aqui. Daqui em diante eu preciso desenvolver novas, são habilidades psicológicas, filosóficas e principalmente espirituais. Porque esse é o jogo de verdade. Eu comecei agora que não é sobre buscar o mundo e as sombras, é sobre buscar o céu. Só que buscar o céu não é tão fácil.
E não é só basicamente, sei lá, ficar falando eu te amo Deus, eu te amo Jesus, e ficar repetindo o nome dele várias vezes. Não resolve, não é tão simples. Existe um jeito de buscar o céu. Existem habilidades que a gente desenvolve para ter uma vida consciente, uma vida que ela é espiritualizada, uma vida que ela é interna em primeiro lugar e depois o externo inteiro que é só uma projeção disso. Só que como eu não tenho esses recursos, eu tô meio que perdido pra lá e pra cá e quase pensando, mano, acho que eu vou voltar pra dentro da caverna, porque dentro da caverna pelo menos era mais quentinho, confortável. Tudo bem que eu não tava livre, e na real eu tava meio que sofrendo toda hora, mas, putz, talvez seja melhor que isso aqui. Então faz parte a gente ter esse sentimento de eu não tô indo pra frente ou até eu tô indo pra trás. É normal. Cara, eu passei por isso e vários mentorados também estão agora passando por isso ou já passaram por isso. Faz parte, isso é o sinal que você rompeu e você saiu da simulação, mano. Isso é um presente incrível. E eu sei que é desafiador, mas se a gente continuar aqui a aprender o jogo, a gente tem acesso ao reino. A gente tem acesso a uma vida muito mais leve, potente, próspera, que na verdade é nossa herança de nascença, é o nosso direito. Só que a gente tem que continuar o próximo passo. E qual que é o próximo passo? É o terceiro no qual a gente se adapta para a vida real, para a vida mais profunda, a vida verdadeira, a vida fora da caverna, que dentro da nossa, voltando para a nossa realidade, é a vida espiritual. É a vida onde tem um sentido a mais e não só o sentido da matéria. Entendendo que a matéria é um lugar onde o espírito, ele imbui as coisas para me ajudar a fazer o trabalho da alma. E daí quando eu estou adaptado, quando eu entendi as regras do jogo, quando eu me capacitei, quando eu me treinei, quando eu me condicionei, eu começo a viver como um sábio, dentro de uma metáfora histórica, como um monge. Eu começo a ter qualidades de um santo. Ou eu começo a imitar Jesus. Independente da imagem desse avatar máximo, né, o professor Olavo chama dessa 12ª camada, todos nós temos a possibilidade de chegar lá. Na real, a experiência foi desenhada para isso. Para a gente conseguir romper da ilusão, deixar que as coisas eternas, se adaptar com dificuldade e eventualmente viver no paraíso, viver no reino, que é entender as regras e aplicar de forma consistente e entrega total essa vida mais interna, essa vida da mente, da vibração e do espírito. Lá é o nosso lugar. A gente é voltar para o jardim. Todos nós temos a possibilidade, eu sinto que o chamado e o dever de voltar para lá. E é para lá que a gente quer chegar. Então, como que a gente pode fazer isso de forma mais efetiva? Daí tem todo um trabalho, tem todo um treinamento. Na realidade, o meu trabalho, descobri recentemente, que eu não sou tão bom em trabalhar com quem tá perdido lá, achando que o mundo é só sobre a matéria e sobre o externo, e como que eu faço as pessoas me amarem. Essa pessoa, eu descobri que eu não ajudo tão bem. Enquanto a pessoa também que tá lá no terceiro, até tenho imersões e coisas mais avançadas que eu consigo atender, o meu foco, o meu grande talento é ajudar a galera que acabou de sair, já rompeu o véu, mas ainda tá meio desnorteado, e ensinar quais são as regras desse novo jogo. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu sinto que eu me encontrei quando eu descobri, cara, não fica insistindo na galera que tá no primeiro passo e no terceiro, fazem um trabalho menor quando chegar a hora. O foco da tua vida, talvez o teu grande talento, Adriano, eu sinto que eu recebi essa sabedoria, é ajudar a galera a capacitar em que elas já descobriram qual é o jogo que importa. Que é o jogo interno, é o jogo psicológico, é o jogo das crenças, é o jogo da mente, é o jogo espiritual. Então, por mais que isso seja um trabalho que não precisa ser muito longo, mas tem algumas ferramentas e alguma prática que não cabe eu te dar lá aqui, eu queria te dar um exercício que eu acho que já ajuda muito. O nome do exercício é soltando a pele antiga. Que nem uma cobra mesmo, a gente entender que o que a gente fez até agora não nos basta. E agora está nos pedindo algo novo. Então o que tu vai fazer? Tu pega o caderno e tu vai anotar como que você lidava com uma situação desafiadora e estressante, uma adversidade, alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, dependendo da sua idade, 20, 30 anos atrás. Assim, bastante, quando eu era uma pessoa bem diferente. Quando eu estava mais provavelmente ainda no primeiro passo, realmente achando que era sobre a validação dos outros e as coisas externas que iam te dar felicidade. Tava bem perdidinho na caverna. Então, na verdade, uma situação que era bem desafiadora e começa a escrever como que aquela sua versão antiga pensava sobre os outros, como que ela julgava a realidade, como que ela julgava ela mesma, como que ela tratava os outros, como que ela sentia as coisas, como ela realmente resolvia os problemas no mundo. Isso é na projeção na caverna ainda.
e foca um pouco mais nas formas negativas que ela fazia isso. De repente ela era meio passiva demais e fugia do conflito. De repente ela era reativa demais e ia com muita pressa, sem pensar direito nas coisas. Ela tinha muita certeza de que ainda tá certo, que tem errado, e agia como um justiceiro. Vai anotando e vai descrevendo como que você resolvia as coisas alguns anos atrás, quando estava no primeiro passo. E agora que talvez tu esteja saindo pro segundo, já esteja no segundo, faz o exercício que é como que tu poderia, não precisa ser como tu faz hoje, mas como que tu poderia lidar com uma situação parecida no futuro próximo de uma forma totalmente diferente. Faz esse exercício mental de fosse alguém que realmente começa a imaginar que tu tá no terceiro passo, que tu entendeu a regra do jogo. E tu tá agindo com muito mais responsabilidade, não culpando tanto os outros, tu tá agindo com muito mais consciência e principalmente com muito mais amor perante a tudo. E daí nesse nível de presença, como que tu responderia a essa adversidade? E para e imagina uma situação parecida mesmo e começa a descrever o que tu sente, como que tu vê o mundo e como que tu age no mundo. Pausa e faz isso com calma mesmo, porque agora tu vai ter meio que um A e um B, 2 pontos pelo qual vai ajudar essa tua transição. E isso já facilita muito a jornada, porque agora tu pode se comprometer com a nova forma e fazer um voto com você mesmo, que cara, eu não quero mais ser aquela pessoa, eu já não sou. Eu tô aqui tentando ser outro e parece que meio que só bate o vício e eu volto para aquele comportamento antigo que já não cabe mais. Então se compromete contigo mesmo que aquilo lá já morreu, cara. Que eu fui até ali foi útil, mas agora para esse novo nível, aquilo lá não me serve mais. E é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar esse modo de alguém que já tá adaptado para a vida no mundo real. Alguém que já tá agindo mais como Jesus, agindo baseado no amor, na consciência e na retidão. E por mais que essa não seja a tua realidade, se tu começar a intencionar e a simular isso, numa questão de pouco tempo isso vai se tornar realidade. Só mais uma coisa. Obrigado por fazer parte dos 20% que ficam até essa altura do episódio. Isso demonstra o quão comprometido tu tá com o teu crescimento pessoal e com a tua transformação. Parabéns por isso e obrigado pela atenção e pelo tempo que você me deu. Se esse episódio fez sentido para ti, caminha para aquele teu amigo que tu sabe que precisa desse conhecimento nesse momento. Se você ainda não fez, se inscreve no Spotify ou no YouTube e clica no sininho para tu receber a notificação quando eu postar um conteúdo novo desses. Me segue também no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos e mais práticos para te ajudar no dia a dia. E o mais importante, não se esquece que você tem uma parte crucial no plano do universo e por isso você importa. Você é bom bastante e vai ficar tudo bem. Tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo.